pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 5 do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós iniciamos um conteúdo muito bacana, que é o conteúdo de Química Orgânica. Nessa aula nós vamos ver a química orgânica e os compostos de carbono. Então nós vamos ter aí uma introdução, ao estudo da química orgânica, certo? Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, nos sigam aqui nas todas as nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal do Escola Online, ative as notificações e também, gente, nos acompanhe no Instagram. Lá que nós colocamos todas as novidades, cronograma PET, cronograma Projeto Enem, novidades da Escola Online, nossos temas das redações, das aulas de redação que acontece toda quarta-feira à tarde, dentre tantas outras novidades que a Escola Online traz para vocês, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Então, pessoal, nós iniciamos aqui hoje a química orgânica. A química orgânica, também conhecida como química do carbono, é assim, a parte da química que se dedica ao estudo de substâncias de compostos formados basicamente a estrutura pelo elemento carbono. Então, o carbono, pessoal, é um elemento, não metálico, é um ametal do grupo 14 da tabela periódica. Ele vai possuir, 4 elétrons na última camada, na camada mais externa, o que permite, na verdade, que ele faça, 4 compartilhamentos, 4 ligações covalentes. E por que ele faz 4 compartilhamentos, gente? Porque, na verdade, o carbono, para ele alcançar a estabilidade, segundo a regra do octeto, para ele alcançar, uma distribuição eletrônica conforme os átomos que são estáveis, os gases nobres, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. E ele adquire esses 8 elétrons por meio do compartilhamento, certo? Esse compartilhamento pode ser simples, duplo ou triplo. Então, nosso carbono, ele pode fazer, então, quais tipos de ligação covalente? Ele pode fazer 4 ligações simples, uma dupla, 2 simples, 2 duplas, ou ainda uma tripla e uma simples, Nós sabemos que quando nós estamos falando de uma ligação simples, nós denominamos como ligação sigma, que é uma ligação frontal, ok? Uma ligação de orbitais frontais. Quando é dupla, nós temos uma ligação sigma e uma pi, Que a ligação pi é uma sobreposição lateral. E aqui a ligação tripla, nós temos uma sigma e 2 pis, ok? Lembrando, gente, que aqui é uma situação de ligação, insaturada. Toda vez que nós tivermos ligação pi, ou seja, uma dupla ou uma tripla, nós temos aqui uma ligação que nós classificamos como insaturada. Já a ligação sigma, que é a ligação simples, nós chamamos de ligação saturada, ok? E aí, pessoal, nós temos ainda uma forma de classificar os carbonos da estrutura de uma substância orgânica. Nós podemos classificar um carbono como sendo primário, se ele não tiver ligado a nenhum outro átomo de carbono ou tiver ligado a apenas um átomo de carbono. Então, os carbonos das extremidades são sempre carbonos primários. Então, nós temos aqui, esse aqui é um carbono primário, assim como este e esse aqui. Todos que estão aí simbolizados por esse círculo. Já o carbono secundário, gente, ele se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, nós temos esse aqui, esse carbono é classificado como secundário, porque ele está ligado, a 2 outros átomos de carbono e 2 hidrogênios. Então, ele aqui é classificado como secundário por estar ligado aos outros 2 átomos de carbono. Já o terciário, gente, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono.
E o quaternário, ele vai estar aí ligado a 4 átomos de carbono. Nós também podemos classificar os carbonos, né, como eu falei com vocês, em relação a ser um carbono saturado, que vai ser aquele carbono que só realiza ligação simples, né? Por exemplo, esse aqui é um carbono saturado, só ligação simples. Já um carbono insaturado vai ser aquele que realiza pelo menos ou uma ligação dupla ou uma tripla. Por exemplo, esse aqui é um carbono insaturado, esse aqui também é um carbono insaturado, assim como esse aqui, porque eles fazem aqui compartilhamento duplo e compartilhamento triplo. Nós também podemos classificar as cadeias conforme elas são representadas, né? Nós temos aí a fórmula molecular, que vai ser aquela fórmula, na verdade, que só vai nos apresentar os tipos de átomos e a quantidade deles presentes na molécula. Nós temos também as fórmulas estruturais. Nós temos a fórmula estrutural de Kekulé, a condensada e a fórmula estrutural de linhas. A fórmula estrutural de Kekulé, ela mostra, né, todas as ligações covalentes, né? Ela mostra todas as ligações entre todos os átomos que estão aí presentes na molécula. Já a ligação estrutural condensada, pessoal, ela já é um pouco mais abreviada. Ela não mostra as ligações entre carbono e hidrogênio, ou ainda, né, ela é ainda mais condensada, não mostra nenhuma ligação química entre os átomos, só mostra a ordem. Então, é uma forma da gente representar a estrutura da cadeia carbônica. Ou ainda, nós podemos representar na forma de linhas, gente. Na forma de linhas, a cada reta é demonstrando aqui o compartilhamento. Por exemplo, 2 tracinhos significa que nós temos aqui uma dupla. Se está omitido, gente, toda vez, né, que está omitido é carbono. Então, nós temos aqui um carbono, nós temos aqui outro carbono, outro e outro. Então, a cada extremidade, né, de uma linha reta, nós temos aí átomos de carbono. Além disso, né, carbono, nós sabemos que todo átomo de carbono faz 4 ligações. E aí, os átomos que estão aí omitidos, porque esse carbono aqui está mostrando só 2 ligações. Isso significa que nós temos aqui 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Esse carbono aqui está fazendo 3, ó. 1, 2, 3. Então, para completar, ele tem aqui um hidrogênio. Esse aqui também está fazendo 3, ó. 1, 2, 3. Então, está faltando um hidrogênio. Aqui, né, só está fazendo uma ligação 3 hidrogênios e aqui só está fazendo uma ligação 3 hidrogênios. Então, aqui, gente, a fórmula estrutural de Kekulé, tanto a fórmula molecular, a fórmula estrutural de Kekulé, a condensada e a de linhas estão aqui representando a estrutura da cadeia carbônica de uma mesma substância. Ok, pessoal? Vamos, então, aí falar das nossas atividades. Primeira atividade pede: observe a figura abaixo e classifique cada carbono do composto em primário, secundário, terciário e quaternário. Então, pessoal, isso é muito tranquilo, né? É só a gente observar com quantos átomos de carbono aquele carbono está ali ligado. Então, né, nesse carbono aqui, ó, carbonos de extremidade, todos os carbonos de extremidade são carbonos primários. Então, carbono primário, carbono primário, carbono primário e carbono primário, ok? O carbono 3 aqui, né, pessoal, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4. Então, 3 é quaternário, ok? E esse aqui, 5, ele tá ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, ele é terciário, ok? Então, carbono 1 é primário, o 2 também é primário, o 3 é quaternário, o 4 primário. Esse aqui, né, não perguntou, não tem número, mas esse aqui seria secundário, ok? O 5 terciário, o 6 primário, o 7 também primário, ok? Bem tranquila a atividade, né? Atividade 2. A fórmula molecular está pedindo para a gente determinar a fórmula molecular para o composto. A fórmula molecular é aquela, né, que só nos mostra
os átomos e a quantidade deles que estão aí na estrutura. Toda vez que é uma substância orgânica, a gente começa sempre a fórmula pelo carbono, seguido de hidrogênio, oxigênio e os demais elementos, tá bom? Então, quantos carbonos tem? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 2, 3, 4, 5, com 3, 8. E 1 oxigênio. Então, essa aqui é a fórmula molecular do composto. Na letra B, pede para a gente determinar a forma de linha para o composto. Então, aqui, gente, C5H12. A forma de linha, né? Na verdade, como não está aí falando para a gente, nós podemos, por exemplo, desenhar uma cadeia, né? Linear. Nós podemos também representar uma cadeia ramificada, né? Ou ainda mais ramificada, né? Todas essas estruturas aqui é C5H12. Vou até mudar de corzinha aqui, ó, para a estrutura é essa, tá? Só para vocês entenderem, ó. Aqui tem um carbono, um. Aqui tem também, ó. Então, ó, 5 carbonos e aqui também eu tenho 5, ó. Ok? E aí, se vocês contarem, né? Esse carbono aqui só tá fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios. Esse faz 2 ligações, então tem 2, 2, 2 e aqui também tem 3. Então, 3 com 2, 5, 7, 9, com 3, 12. Então, C5H12. As outras estruturas a mesma coisa. Ah, Simone, eu não entendi esse negócio que você falou aí, não. Cadeia linear e cadeia ramificada. É a nossa próxima aula. A gente vai aí trabalhar com a estrutura carbônica, né? A classificação das estruturas carbônicas, ok? Então, a linear vai ser aquela, né, que os carbonos estão ligados em sequência. E a ramificada é que, na verdade, né, existe aí ramificações na cadeia, não é uma cadeia que os átomos de carbono estão ligados em sequência, ok? Vamos aí, então para a atividade 3. Observe as estruturas orgânicas incompletas e indique os itens ou item correto ou corretos. Então vamos lá, primeiro item, está falando que na estrutura 1, que é essa estrutura aqui, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Então, gente, a estrutura 1 é essa aqui. Então, nós temos esse carbono e esse aqui. Nós sabemos que um carbono está ligado ao outro. Ótimo. Só que o carbono está fazendo 4 ligações? Não tá, ele só tem 2 hidrogênios. Então, na verdade, entre carbonos está fazendo aqui 2 compartilhamentos. Então, não é uma ligação simples, é uma ligação dupla. Então, essa aqui está falsa. Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, gente, nós sabemos aqui que um carbono está ligado ao outro, só que carbono faz 4 ligações. Então, entre os carbonos, nós temos aqui uma ligação tripla. Corretíssimo. 3. Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e uma tripla entre o átomo de carbono e nitrogênio. Então, esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3, faz a quarta ligação aqui. Esse carbono faz 1, 2, 3, a quarta ligação tá fazendo aqui. Esse carbono aqui só faz uma ligação. Então, com o nitrogênio, ele tá fazendo aqui 3 ligações. Então, a 3 está corretíssima, ok? Na estrutura 4, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios, e uma dupla entre os átomos de carbono. Então, gente, o halogênio ele tem 7 elétrons na última camada, ele faz um único compartilhamento, tá bom? Tanto o cloro quanto o bromo, eles só fazem um compartilhamento e assim eles alcançam a estabilidade. Já o carbono, ele faz 4 compartilhamentos, então esse carbono aqui está fazendo 1, 2. Então, para fazer os 4 compartilhamentos, ele vai fazer aqui uma ligação dupla com outro carbono. Então, gente, a 4 também está certíssima. E na última, na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Então, vamos lá, ó. C está fazendo aqui 3 ligações. Então, para fazer a quarta, é uma ligação simples aqui. E uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio.
Então, esse oxigênio, né? O oxigênio é um elemento do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. E para ele estabilizar, ele faz uma ligação dupla aqui com o carbono. O carbono precisa fazer 4 compartilhamentos, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui está errado, porque não é uma ligação simples, é uma ligação dupla. Certinho? Vamos aí para a atividade 4. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada de detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído o índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. Então aqui, gente, está a estrutura. O isooctano apresenta em sua fórmula estrutural, gente. Então, um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Então, como eu falei com vocês, né? Carbono de extremidade é carbono primário, né? Esse carbono aqui, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4. Então, é quaternário. Esse carbono aqui tá ligado, né? A 1, 2. Então, ele é secundário. E esse carbono aqui, ele é terciário. Então, nessa estrutura aqui tem um carbono quaternário, sim, e 5 carbonos primários? 1, 2, 3, 4, 5. Sim, ok? Tem um carbono terciário? Tem. E 2 carbonos secundários? Não, só tem um carbono secundário, tá bom? Um carbono secundário e 2 carbonos terciários? Não, só tem um secundário e um terciário. 3 carbonos terciários? Não, só tem um. E 4 carbonos quaternários? Também não, só tem um. 4 carbonos primários? Não, tem 5 e um carbono secundário. Então, a resposta, gente, correta é a letra A, ok? Vamos agora, gente, para a nossa última atividade, atividade 5. Azidovudina, ou AZT, que é a azidotimidina, é um fármaco utilizado para inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV-1, o agente causador da AIDS. Abaixo é mostrada a fórmula estrutural do AZT. Então, gente, é uma fórmula aqui de linhas, né? Onde não estão representados os carbonos. Então, lembrando, toda vez, né? Nessa extremidade, nós temos aqui carbonos. Então, eu vou aqui representar esses carbonos para ir nos ajudar a não esquecer eles, tá bom? Tá falando quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, apresentam a molécula do AZT. Então, pessoal, vou até mudar de cor aqui, ó. Aqueles carbonos que são saturados é que apresentam só ligação simples. Então, eu vou circular aqui de azul, ó. Esse é saturado, esse aqui, ó, tem dupla, então insaturado. Esse aqui também, ó, tem dupla, insaturado. Esse aqui também faz dupla, insaturado. Esse aqui também, ó, é de dupla. Esse aqui só faz ligação simples. Esse aqui só ligação simples, só ligação simples, só ligação simples e só ligação simples, ok? Então, quantos saturados nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E quantos insaturados? 4. Então, 6 e 4, letra B. Tranquilo? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Chegamos aqui ao final da aula com muito sucesso. Se você aí ficou com dúvida, deixa aqui o comentário, né, nesse vídeo, que vai ser um prazer poder te ajudar. Certo, pessoal? Até a próxima semana para a gente continuar aí o estudo da nossa química orgânica, que é uma química muito bacana, tá bom? Lembrando, né, que o nosso projeto Enem tá aí acontecendo. O Gicão já juntou todo o seu material e ele tá animadíssimo com as aulas. E você, já foi lá conferir, aluno do terceirão? Enem tá aí batendo na tua porta. E nós da Escola Online estamos aí junto com vocês na sua preparação. Certinho? Tchau, pessoal. Até a próxima semana.